Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Queridos irmãos e amigos da Palavra de Deus, vamos ao estudo de mais uma lição, a parábola da vinha, Israel moderno. O verso áureo diz assim: Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá fruto, corta-se e lança-se ao fogo. Então vamos estudar esse tema em conclusão de uma sequência que temos trabalhado nas duas anteriores. Estudamos sobre a parábola da vinha Israel antigo, depois já na 14, povo peculiar, tivemos aí o chamado, a vocação do adventismo e também a infidelidade diante do chamado. E agora vamos expandir mais esses detalhes, vendo que a inspiração traz esse paralelo para o Israel moderno, falando da mesma parábola da vinha. Tudo isso deve ser de advertência para que não venhamos a repetir a experiência dos judeus, como vimos aqui, que falavam que temos Abraão por pai. Então está tudo garantido já, né? E aí nós vemos que não é assim. Deve haver os frutos correspondentes. Se não houver, há rejeição. Se eles não proclamassem, as pedras clamariam. Então, tudo isso vemos no Evangelho declarado. A primeira pergunta diz assim: qual é a norma para representar a Igreja de Deus hoje? Há alguma mudança nas promessas ou exigências de Deus? Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Malaquias 3:6, porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então vemos dessa imutabilidade da vontade de Deus. Primeiro texto, então, Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 240. O irmão Antônio vai ler para nós. Quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja primitiva, os irmãos amavam-se uns aos outros, comiam junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Atos dos Apóstolos 2, 46, 47. Aqueles cristãos primitivos eram poucos em número, sem riqueza ou honra, mas exercia poderosa influência. Deles irradiava a luz do mundo. Eram um terror aos malfeitores, onde quer que eram conhecidos seu caráter e doutrinas. Por isso eram odiados pelos ímpios e perseguidos até a morte. A norma de santidade é hoje a mesma que nos dias dos apóstolos. Nem as promessas, nem as reivindicações de Deus perderam coisa alguma de sua força. Mas qual é o estado do professa o povo do Senhor em comparação com a igreja primitiva? Onde está o Espírito
e o poder de Deus que naquele tempo acompanhava a pregação do Evangelho? Ai, como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro fino e bom. Então vemos aqui o texto, ele reforça que a norma de santidade requerida hoje não é menos do que aquele tempo. Diz que a mesma santidade que existia, vamos dizer, para os apóstolos, também existe para nós hoje, né? Mas o testemunho ele traz algo importante aqui para nós, dizendo: ai, como se escureceu o ouro, como mudou o ouro fino. Está mostrando então que hoje não está acontecendo aquilo que acontecia lá, com a igreja que recebeu a grande luz, né? O Israel moderno. Vemos então que é necessário, nós estamos estudando isso daqui, para sabermos então que aonde eles erraram, para que não façamos isso, né? Então, realmente, os cristãos primitivos, vejam o poder deles. Ainda que falha que eram poucos em número, sem riquezas ou honras, mas exerciam poderosa influência. Mesmo assim, diz aqui que era um terror aos malfeitores, onde quer que eram conhecidos, seu caráter e doutrinas. Então eles eram odiados, perseguidos até a morte, porque era um testemunho vivo, então, da santidade de Deus, e isso incomodava, claro, os agentes de Satanás que não ficavam tranquilos diante da presença deles. Segunda pergunta: como foi comparada a denominação adventista? Que frutos Deus esperava que produzisse? Gênesis 4:7. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Isaías 5:1-7. Agora cantarei o meu amado, o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha no outeiro fértil, e cercou-a, limpando-a das pedras. Plantou de excelentes vides, edificou no meio dela uma torre. Também construiu nela um lagar. Esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? Porque esperando eu que desse uvas boas, veio a dar uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que sirva de paz, derrubarei a sua parede, para que seja pisada, e a tornarei em deserto, não será podada nem cavada, porém crescerão nela sarças e espinheiros, e às nuvens darei ordens, que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercesse juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Então, mais uma vez aqui estamos lendo esses detalhes dessa impressionante parábola dada ao antigo profeta Isaías, e fica a pergunta agora a ser respondida: como foi comparada a denominação adventista e que frutos Deus esperava que produzisse? Convido então o irmão Antônio a ler dois textos aqui que vão trazer para o presente essa aplicação. O primeiro é do Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 240, e o segundo do Parábolas de Jesus, página 296. O Senhor plantou sua igreja como uma vinha em campo fértil. Com o mais terno cuidado ele a cultivou, para que produzisse frutos de justiça. Sua linguagem é: que mais se poderia fazer a minha vinha que eu não tenha feito? A parábola da vinha não se aplica somente à nação judaica. Ela tem uma lição para nós. A igreja desta geração, Deus concedeu grandes privilégios e bênçãos,
e espera os frutos correspondentes. Então, estamos falando aqui sobre a aplicação de dois acontecimentos, né? Um com o Israel antigo e outro com o Israel moderno. Portanto, pensarmos aqui, irmãos, que essa aplicação, então, que ela vem para o Israel moderno, ela não se estende somente à Igreja Adventista, mas aos que vêm posteriormente. Por quê? Então, recebe essas bênçãos, ela vai sendo transferida, né? E tem que produzir frutos correspondentes. Isso que é muito importante. E realmente encontramos dessa maneira aqui esses dois textos confirmando, falando que a igreja dessa geração, a igreja odierna dos últimos dias, e fala do Senhor plantou sua igreja, não fala plantou Israel, falando agora de plantou sua igreja como uma vinha em campo fértil. Então a repetição é a mesma, os mesmos frutos eram esperados, porque grandes foram os privilégios e bênçãos dadas. E agora vamos para a terceira, em 3 partes aqui, que declara a profecia acerca do procedimento dessa igreja. Que frutos produziram os judeus e que frutos ela, a igreja, também produziu com a apostasia? Como foi seu progresso? Então nós vamos ver aqui na sequência textos continuando o que nós começamos a ler lá na pergunta anterior. E primeiramente vamos ler em Jeremias, capítulo 5, versos 8 a 12. Como cavalos bem fartos levantam-se pela manhã, rinchando cada um a mulher do seu próximo. Deixaria eu de castigar por essas coisas, diz o Senhor, ou não se envigaria minha alma de uma nação como esta? Subi aos seus muros e destruí-os, porém não façais uma destruição final. Tirai os seus ramos, porque não são do Senhor, porque aleivosissimamente se houveram contra mim, a casa de Israel, a casa de Judá, diz o Senhor. Negaram ao Senhor e disseram, não é ele, nem mal nos sobrevirá, nem veremos espada, nem fome. Então chega um ponto da incredulidade que fica nessa condição de que acha que não vai haver nenhum juízo sobre eles, vão escapar impunes dessa rejeição do Senhor. Então eu vou ler aqui o primeiro texto, que é a continuação, Testemunhos, volume 5, página 240, que diz, mas essa vinha, plantada por Deus, inclinou-se para a terra e prendeu suas gavinhas em volta de suportes humanos. Seus ramos se estendem por toda parte, mas produz frutos de uma videira degenerada. O Senhor da vinha declara, esperando eu que desse uvas, venha produzir uvas bravas. O Senhor concedeu grandes bênçãos à sua igreja. A justiça exige que ela devolva esses talentos com juros. Como aumentaram os tesouros da verdade, confiados à sua guarda, aumentaram também suas obrigações. Mas em vez de desenvolver esses dons e avançar no rumo da perfeição, ela volveu atrás daquilo que alcançara em sua experiência anterior. Agora o irmão Antônio vai nos ler Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 103 e Grande Conflito 378. Os atos revelam princípios e motivos. Os frutos apresentados por muitos que pretendem ser plantas na vinha do Senhor revelam que são apenas espinheiros e abrolhos. Toda a igreja poderá sancionar o procedimento errado de alguns de seus membros, mas essa sanção não prova que o seu erro seja justo. Ela não pode colher uvas dos espinheiros. Onde quer que exista causa idêntica, os mesmos efeitos seguirão. Importante, então, a claridade que nos traz aqui, mostrando, então, que se a igreja não tiver frutos correspondentes, ela
não está fazendo de acordo com a vontade de Deus, né? E vai produzir o que? Diz frutos correspondentes. Se no passado o Senhor tinha o judaísmo, não fizeram segundo a vontade dele, passou para outro povo, isso vem sequencialmente, né? Então vemos aqui que alguém pode tomar uma decisão, vamos dizer, os dirigentes da igreja e tudo, uma decisão errada, mas diz que isso não faz com que isso seja justo diante de Deus. Temos muitas lições para tirar desse texto. E eu observo um detalhe, irmão Antônio, trazendo um tema que não está na lição em si, mas fala que esses que dão fruto já revelam o seu caráter, né? Os princípios, os motivos que regem os seus atos. Eles revelam que são espinheiros e abrolhos. Não estamos falando aqui de joio. As igrejas, então, quando entram numa condição de decadência, têm como desculpa para os pecados que são acariciados, são tolerados na igreja, dizendo que são o joio da igreja, e assim permanece. O joio, ele não revelou completamente seu caráter, só será discernível lá no final, na colheita, no fim do tempo da graça. Aí sim, Deus o sabe, quem é trigo, quem é joio, quem é virgem prudente, quem é virgem louca, mas isso de uma perspectiva de desenvolvimento de caráter, inclusive. Não estamos falando que alguém já é predestinado desde o início a ser uma coisa ou a outra. Aquele que se prepara se enquadra numa classe, aquele que não faz o preparo se enquadrará na classe dos rejeitados. Mas aqui nós vemos que está falando de espinheiros e abrolhos, assim como lá na parábola de Isaías, tinha falado o quê? Que ia crescer o quê? Sarças e espinheiros. Ela não seria podada, não aconteceria nenhum cultivo, não haveria então essa orientação e aconteceria isso. Então nós vemos o cumprimento aqui. O espinho, a abrolho, a sarça, tudo isso tem que ser o quê? Removido. Mas se não ocorre isso, fica nessa condição. Mas em relação ao primeiro texto, ainda temos algo a falar, porque nós vemos que as perguntas nos questionaram como foi o seu progresso. Então fala que ali ela devia, vamos dizer, tiveram mais luz ainda nesse período e deveria ser, vamos dizer, responsável por mais essa luz que chegou. E queriam permanecer, no entanto, na experiência anterior, aqui diz, não queriam avançar. Mas numa perspectiva humana, aparentemente a igreja estava o quê? Bem, porque aqui nos fala que inclinou-se para a terra e prendeu suas gavinhas em volta de suportes humanos. Seus ramos se estenderam por toda a parte, aqui diz. Cresceu então, a igreja. Cresceu, inclinou para a terra, ou seja, não estava voltada para o céu. As suas gavinhas, então, foram tendo apoio, suporte humano, não de Deus, aqui diz. Mas aí tem um detalhe nisso tudo, né? Teve essa expansão, até porque também não houve o que? A poda que deveria haver, que Deus realiza. Mas aqui diz um detalhe, que quando fala lá na parábola de Isaías de uvas bravas, está falando o quê? Que a videira, ela produz as uvas, mas produz uma uva de péssima qualidade, uma uva azeda, amarga, que fica imprestável aquele fruto. Sim. Por isso que aqui fala o quê? Produz frutos? Produz, mas de que jeito? De uma videira degenerada. Então esse é justamente o problema. Quarta pergunta: como ficaram os representantes da videira que produziram uvas bravas e por que o povo não percebeu a apostasia? Marcos 2, 21 a 22. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha.
Doutra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. Doutra sorte, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. O irmão Antônio, então, vai nos ler Testemunhos para a Igreja, volume 5, 240 e 238. Mas em vez de desenvolver esses dons e avançar rumo da perfeição, ela volveu-se atrás daquilo que alcançara em sua experiência anterior. A mudança em seu estado espiritual processou-se gradualmente e quase imperceptivelmente. Ao começar a buscar o louvor e a amizade do mundo, sua fé diminuiu, seu zelo acabou, sua fervorosa devoção cedeu lugar à formalidade e morte. Cada passo rumo ao mundo foi um passo para mais longe de Deus. À medida que o orgulho, a ambição mundana foram acariciados, afastou-se o Espírito de Cristo e insinuaram-se rivalidade, dissensão, luta para desviar e enfraquecer a Igreja. Tem ultimamente surgido entre nós homens que professam ser servos de Cristo, mas cuja obra se opõe àquela unidade que nosso Senhor estabeleceu na Igreja. Tem métodos e planos de trabalho originais. Desejam introduzir mudanças na Igreja segundo suas ideias de progresso e imaginam que desse modo se obtenham grandes resultados. Estes homens precisam ser discípulos em vez de mestre na escola de Cristo. Estão sempre desassossegados, aspirando realizar alguma grande obra, fazer algo que lhes traga honra a si mesmo. Precisam aprender aquela mais proveitosa de todas as lições, a humildade e a fé em Jesus. O texto nos orienta que a mudança foi se dando de que maneira? Gradualmente. Gradual, quase imperceptível. E aí por isso que o povo não percebia a apostasia, ia se acostumando e não via que estava se alterando. Mas se olhassem para trás, veriam que já tinham ocorrido muitas mudanças. Isto então é que é o produzir as uvas bravas, né? Que ou vai sendo feito essas mudanças imperceptível e ninguém percebe, mas ela não traz mais algo importante para decisão de pessoas a fazer a vontade de Deus. Interessante que falou que ao começar a buscar o louvor e a amizade do mundo, sua fé diminuiu, seu zelo acabou, sua fervorosa devoção cedeu lugar à formalidade morta. Nós vimos que as gavinhas se prenderam o quê? Em suportes humanos. Aí fala que ensinou-se na igreja rivalidade, dissensão, luta. E na nota seguinte nos fala o quê? De uma classe de homens que tem esse propósito intencional de o quê? Realizar mudanças. É semelhante àqueles que a gente vê na visão da firme plataforma da verdade, que tem os seus 3 degraus, as 3 mensagens angélicas, e diz que alguns desceram da plataforma e colocaram defeito do jeito que ela tinha sido posta. Falava que tinha que haver melhorias e que com essas melhorias o povo seria mais feliz. Aqui essa classe desses homens que estamos vendo, porque eram homens também o que? De ambição mundana, que queriam sucesso, a honra para si mesmos. E mantendo os princípios antigos, eles iam conseguir? Não iam conseguir esse reconhecimento do mundo. Por isso que intentavam tais mudanças. Vemos então que isso também aconteceu no céu, né? Sim. Apareceu então alguém dizendo que ia
melhorar o que tinha ali no céu, né? O que acontecia no céu, dizendo que Deus era um tanto rígido, né? Se fosse por ele ia ser melhor, mas assim. E com essa melhora que ele quis fazer, o que ele trouxe? Vamos dizer, isso que nós vemos hoje aqui na Terra, né? Então, as pessoas que têm essa intenção de melhora, ele tem que fazer, mas tem que fazer ligado com Cristo. Aí, então, vai ter resultado. Isso. Então, não vão ser reformas da verdade para o erro, mas do erro para a verdade, se tiver ligado com Deus. Esse que é o detalhe, né? Quinta pergunta. Pode uma igreja separada de Deus transmitir a bênção apostólica? Vejamos a solenidade dessa pergunta. E vamos ler aqui no Testemunhos para Ministros, página 413, um texto que originalmente é do Special Testimonies to Ministry and Workers, série A, número 11, do ano de 1898. Por que serão os homens empecilhos quando poderiam ser um auxílio? Por que calçarão as rodas quando poderiam empurrar com assinalado êxito? Por que roubarão a sua própria alma do bem e impedirão outros das bens que por meio deles poderiam advir? Esses rejeitadores da verdade permanecerão como desertos estéreis, onde não fluem águas refrescantes e curadoras. E o seu trabalho, tão destituído de orvalho, como eram as montanhas de Gilboa, onde não havia nem orvalho nem chuva, não estão revestidos da unção divina e não transmitem bênçãos aos outros. Então esse texto nos lembra lá o que foi dito na parábola de Isaías 5, que diz que seria tirada a cerca, toda a proteção, se tornaria num deserto, é que falou, desertos estéreis, e também não mandaria chuvas. Isso. Então, por que a citação às montanhas de Gilboa, né? Porque as montanhas de Gilboa era tão alta que o seu pico passava além das nuvens. Então, não recebia água, né? E aqui está falando que esse ministério ia ficar nessa condição. Quer dizer, algo que viesse de Deus agora, eles não conseguiam então receber. Ficaram então destituídos do Espírito Santo, por conta de terem rejeitado a verdade. As montanhas de Gilboa são conhecidas lá da época de Davi e Saul, né? Naquelas histórias. E nós vemos a frase final aqui, né? Não estão revestidos da unção divina e não transmitem bênçãos aos outros. Então, pode uma igreja separada de Deus transmitir a bênção apostólica? Certamente que não pode. Não pode. Sexta pergunta. Que frutos são de valor para a igreja de Deus? Ao que não pode ser comparada toda a beleza da arte? Mateus 7, 16, 17. Por seus frutos conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. A nota diz assim: a igreja é muito preciosa aos olhos de Deus. Ele não as avalia por suas prerrogativas exteriores, mas pela sincera piedade que distingue do mundo. Estima segundo o crescimento dos membros no conhecimento de Cristo, segundo a progressão na experiência espiritual. Cristo anseia receber de sua vinha os frutos de santidade e desinteresse. Espera os princípios do amor e benignidade. Toda a beleza da arte não pode ser comparada à do temperamento e caráter que deve ser revelado nos representantes de Cristo. A atmosfera da graça que circunda a alma do crente, o Espírito Santo que opera na mente e no coração, é que faz um cheiro de vida para a vida e faculta a Deus
abençoar a sua obra. Então vemos aqui, diz aqui que a igreja então é muito preciosa aos olhos de Deus, né? E aí ele vem avaliar não pelo seu crescimento, não por o que já lemos aí atrás, né? Por crescer, ter igrejas em todo lugar, né? Como diz ali, as gavinhas, vamos dizer, se abriu para todo lugar e se enroscou, né? Em lugares que são coisas mundanas, né? Mas ele estima aqui pelo quê? Pelo progresso espiritual, por aquilo que eles chegam então à conclusão que é da vontade de Deus. Aí então ele avalia assim. Então, esses são os frutos de valor para Deus, e ao que não pode ser comparada toda a beleza da arte, que diz ao temperamento e caráter que são revelados nos representantes de Cristo. A beleza, a arte na parte exterior, né? Uma igreja pode fazer algo belo, algo que impressione as pessoas, mas é uma influência passageira. Uma influência duradoura é esse testemunho daquele em que opera o Espírito Santo. Sim. Sétima pergunta: o que determina o valor de uma igreja diante de Deus? O nome pode salvar da destruição? Isaías 8,16: liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. Jeremias 31:33: mas essa é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Desejado de todas as nações, a página 106 e 107 diz: a um povo em cujo coração sua lei está escrita é assegurado o favor de Deus. São um com Deus. E também disse o profeta: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Não por seu nome, mas por seus frutos é determinado o valor de uma árvore. Se o fruto é sem valor, o nome não pode salvar a árvore da destruição. João declarou aos judeus que sua aceitação diante de Deus era decidida por seu caráter e vida. A declaração de nada valia. Se sua vida e caráter não estivessem em harmonia com a lei de Deus, não eram seu povo. Isso, então vemos aí que a promessa é para um povo, mas diz que esse povo tem que estar como? Diz que a lei tem que estar escrita no seu coração. A esses, então, é assegurado o favor de Deus. Se assim não for, então, não dando fruto de acordo com a vontade de Deus, não adianta nome, não adianta quantia, não adianta nada. Nada vai salvar da destruição. Oitava pergunta: o que ocorre nas igrejas quando perdem os princípios vitais do cristianismo? Deus é honrado por templos suntuosos, adornos estupendos e cultos pomposos sem piedade prática? Marcos 13, verso 1 e 2: e saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo Jesus, disse-lhe: vês esses grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então vemos aí, né, o que ocorre quando a igreja perde os princípios. Ela vai tentando colocar outra coisa no lugar, né? Vai templos bonitos, né? Coisas que atraem os seus membros, né? E aí então é nisso que eles vão fazendo perder aquilo que é de acordo com a vontade de Deus e que os membros não percebem, que vai sendo gradualmente, né? Eles vão colocando outras coisas, outras diversões, outras coisas no lugar da verdade, né? Diz aqui: quando se perde os princípios vitais do reino de Deus,
é que as cerimônias se tornam múltiplas e extravagantes. Quando a edificação do caráter é negligenciado, quando falta o adorno da alma, quando se perde de vista a simplicidade da devoção, é que o orgulho, amor e a ostentação exigem templo magnífico, adornos valiosos e cerimônias pomposas. Deus não é honrado por nada disso, porém, não lhe é agradável uma religião de moda, que consiste em cerimônias pretensiosas e ostentação. Em cultos tais, os mensageiros celestes não tomam parte. Muito pesado. Importante demais isso daqui então, né? O que vão colocando no lugar quando a verdade vai sendo extinguida, né? Me chamou a atenção também a questão que falou religião da moda. Tem um capítulo do Grande Conflito, que fala da mensagem do segundo anjo, que chama A Causa da Degradação Atual. E lá fala que na sociedade era comum, então, o quê? Um cristianismo nominal. De todo mundo, de todas as classes, principalmente as mais altas, se identificarem com o cristianismo, defenderem a religião, mas só o quê? De uma maneira extremamente superficial, sem nenhum tipo de sacrifício, mudança de vida. Então é esse tipo de cristianismo nominal que diz que a mensagem do segundo anjo também vem condenar. A nona pergunta, então: que promessa divina é dada às humildes igrejas locais? De que forma as pessoas devem ser desviadas da adoração aos deuses falsos? Sofonias 3, 12 e 13. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde, pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, mas serão apacentados e deitar-se-ão. Não haverá quem os espante. Vemos aí o texto muito importante, né? Ele não está falando aqui de coisas, riquezas e tanta coisa, mas diz: deixarei no meio de ti um povo pequeno, seja pobre e humilde. Mas o que eles fazem? Confiam no nome do Senhor. E não profere mentira, não comete iniquidade. Isto. Página 298 do Parábola de Jesus diz assim: uma congregação pode ser a mais pobre da terra, pode não ter atrativo algum de pompa exterior, mas se os membros possuírem os princípios do caráter de Cristo, terão sua paz no Espírito. Os anjos unir-se-ão a eles na adoração, o louvor e a ação de graça de coração reconhecidos acenderão a Deus como suave sacrifício. E ainda, Parábola de Jesus 299, o povo do mundo está adorando deuses falsos. Devem ser desviados de falso culto, não por ouvir denúncia contra os ídolos, mas vendo alguma coisa melhor. A bondade de Deus deve tornar-se notória. Então, o que tem que se levar ao mundo é isso, né? Vamos dizer, a bondade de Deus, não falsos cultos. A pessoa faz um culto assim que até mexe com a plateia, né? Mas sai dali, o que acontece? Nada fica. Então precisa ser alguma coisa que seja duradoura, que traz modificação no caráter da pessoa e firmeza na crença para um dia nós sermos levados ao céu. Na pergunta anterior fala que naquele tipo de culto pomposo, denunciado, os mensageiros celestes nem tomam parte. E aqui, então, por outro lado, fala dos anjos unindo-se em adoração, por mais que seja um lugar simples e tudo mais.
E em relação a essa questão que é dito do povo do mundo ver algo melhor, muitas vezes evitar aquela denúncia que de maneira que levante os preconceitos, mas sim fala de as pessoas verem alguma coisa melhor, a bondade de Deus tornar-se notória e assim serem atraídos para a verdade. Não basta denunciarmos, desmascararmos a mentira. Também temos o que? Uma obra de edificação, de construção, que é apresentar a verdade como ela é em Jesus. Isso me lembra também tudo que vemos aqui em relação a como deve ser o nosso louvor, nosso culto, ações de graças a Deus. Me lembra a experiência de Jesus com a mulher samaritana e Jesus já preparando o caminho para o término daqueles serviços no santuário, aquelas cerimônias, tudo aquilo findaria. E fala agora de uma adoração em espírito e em verdade. Não bastava só o exterior, a pessoa deveria se envolver verdadeiramente, o coração naquilo, e em espírito traz justamente esse conceito que não estava mais preso a um local geográfico, mas podemos buscar a Deus em nosso lar, dobrarmos nossos joelhos com a nossa família, e Deus então vai estar ouvindo essa oração. Sim. Ainda que isso, não estamos falando que anule o fato da necessidade da congregação dos santos, isso é bíblico também, de se juntar num culto público com outros irmãos, mas deve haver essa adoração particular, diária, para com Deus. É para isso que Jesus já estava preparando as pessoas. A 10ª pergunta: como se cumprirá o propósito divino? Romanos 9, 27. Também Isaías clama acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. João 15, 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Agora o irmão Antônio nos lerá no Profetas e Reis, na página 713. Aquilo que Deus propôs realizar em favor do mundo, por intermédio de Israel, a nação escolhida, ele executará afinal por meio de sua igreja na terra hoje. Ele arrendou sua vinha a outros lavradores, isso é, ao seu povo que guarda o concerto e que fielmente dá os seus frutos. Jamais esteve o Senhor sem verdadeiro representante na terra, e que fazem do interesse de Deus o seu próprio interesse. Essas testemunhas do Senhor serão contadas entre o Israel espiritual, e em relação a eles se cumprirão todas as promessas do concerto feitas por Jeová ao seu antigo povo. Texto que realmente nos esclarece sobre muita coisa e suscita a seguinte pergunta: aqui está falando o nome de uma igreja específica, de uma denominação religiosa? Não está. Esse não é o propósito do texto. Aqui vemos dessa rejeição da nação de Israel e diz que é através da igreja que vai se cumprir. Qual igreja? A identificação é simplesmente dizendo que ao seu povo que guarda o concerto e que dá fielmente os frutos. Aqui ainda fala que Deus sempre teve os seus verdadeiros representantes. Sempre. Em todas as gerações sempre isso aconteceu. E esses então, todos esses, são contados entre o Israel espiritual. E é necessário então um remanescente hoje, um remanescente final, como falamos, porque estamos nos últimos dias da história terrestre, para cumprir as promessas do concerto, para
não repetir essa história de fracasso e de ruína tantas vezes repetida, mas para cumprir o eterno propósito de Deus. A última pergunta, de número 11, diz assim: que obra deve ser realizada pelos que vivem nos últimos dias? Profetas e Reis 716, vou ler a primeira parte. Hoje, no espírito e poder de Elias e de João Batista, mensageiros escolhidos por Deus estão chamando a atenção de um mundo em vias de julgamento para os solenes acontecimentos a terem lugar breve, em conexão com as horas finais de graça e o aparecimento de Cristo Jesus, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Logo, cada homem deverá ser julgado segundo as obras feitas no corpo. A hora do juízo de Deus é chegada, e sobre os membros de sua igreja na terra repousa a solene responsabilidade de advertir aos que estão mesmo às bordas, por assim dizer, da eterna ruína. A cada ser humano em todo o mundo que estiver disposto a atender, devem se tornar claros os princípios em jogo na grande controvérsia em curso, princípios dos quais pende o destino de toda a humanidade. Nestas horas finais de graça para os filhos dos homens, quando a sorte de cada alma deve ser logo decidida para sempre, o Senhor do céu e da terra espera que a sua igreja desperte para a ação como nunca antes. Os que foram feitos livres em Cristo pelo conhecimento da preciosa verdade são considerados pelo Senhor Jesus como seus escolhidos, favorecidos sobre todos os outros povos na face da terra. E Ele está contando certo com eles manifestarão os louvores daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. As bênçãos tão liberalmente outorgadas devem ser comunicadas a outros. As boas novas de salvação devem ir a cada nação, tribo, língua e povo. Então, que obra deve ser realizada pelos que vivem nos últimos dias? Aqui diz: hoje, no espírito e poder de Elias e de João Batista, mensageiros escolhidos por Deus, estão chamando a atenção de um mundo em vias de julgamento para os solenes acontecimentos. Então, da finalização aqui diz da obra de juízo e o aparecimento de Cristo nas nuvens do céu para resgatar os seus. Então, essa é a missão. Nós vemos que é esse preparo para o encontro com o Senhor. Por isso que costumamos falar da obra do terceiro Elias. Aqui tivemos o Elias original, João Batista sendo o segundo Elias, e agora não é um indivíduo, mas um povo que Deus quer nos últimos dias, representando essa obra de Elias. Importante vermos então que diz aqui, logo cada homem será julgado segundo as obras que foi feita no corpo. Então está mostrando que tem um julgamento antes, que haverá aprovação então no santuário, o nome permanecerá no livro da vida, e quando Cristo vier, ele vem então para buscar esses que já foram aprovados. Na vinda dele, então, não existe juízo. Na vinda dele só existe galardão para aqueles que foram aprovados. Muito maravilhoso os temas que temos estudado aqui. Continue conosco nas próximas semanas. Muitos temas maravilhosos ainda teremos à frente. O próximo tema, inclusive, é como alcançar a primitiva fé. É algo essencial nessa missão que estamos vendo aqui, que cabe à nossa geração, ao nosso tempo. Que Deus abençoe cada um que ora assistiu essa mensagem, que ela venha trazer mudança na vida de cada um. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições
através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.